Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu tenho esperança. Eu acho que não vai ser 2024, o ano que vem, mas eu acho que a gente tem como mudar. Tem como achar as pessoas. É um trabalho de advocacy, é um trabalho de falar sobre, é um trabalho de acolher as pessoas um por um para juntar para o seu time, fazer uma conexão, fazer um networking maior. Não é um trabalho fácil, mas eu acho que os governos precisam ver a urgência das pessoas que estão vivendo na sombra. Se eles não estão incomodando, não porque eles não existem. Eles existem, eles pertencem. Essas pessoas têm muito poder de contribuição. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do Correio. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui acompanhado de uma presença ilustre, a Adriana Bernardes. Obrigada, Ronaire. Seja bem-vinda, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Adriana... Tirando esse calorão, né? Nossa, nem me fale, hoje tá difícil. Mas olha, esse calorão todo vai ser aplacado porque hoje nós temos uma presença, caros ouvintes, uma presença ilustre. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Marra Mamo. Falei, pronunciei certo? Tá certo. Muito bem-vinda, Marra, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Gente, vocês já perceberam aí pelo sotaque dela, Marra não é brasileira. Para quem não a conhece, vou fazer... Opa. É brasileira, é brasileira, agora é brasileira, tem razão. Eu vou fazer uma introdução rapidinha, gente, para quem não a conhece. Marra é palestrante mundial dos direitos humanos, cidadã brasileira, como muito bem pontuou. Ela é facilitadora da Organização das Nações Unidas e olha que chique, palestrante internacional do TEDx. Esse TEDx que a gente assiste aí no YouTube, Marra tá lá apresentando. Eu tenho 2 TEDx, um em português e outro em inglês. Olha que chique. Bom, gente, o currículo da Marra é muito extenso, mas a gente vai conhecendo ele um pouquinho ao longo da nossa conversa. Ela vai contar tudo, o que ela faz. E para começar, Marra, já queria te perguntando sobre a razão de você estar aqui em Brasília hoje, que é o lançamento do seu livro. Fala um pouquinho sobre o lançamento presencial, né? Fala um pouquinho sobre do que se trata. Você está animada com esse lançamento? Eu fiz o lançamento ontem e foi muito legal. Eu tô animada, claro, porque falar da minha vida, 30 anos, tentar resumir em 272 páginas, não foi um trabalho fácil. Mas com o meu coautor, que é o jornalista Darcy Oliveira, a gente conseguiu colocar assim, dar um gostinho diferente do livro. Como que você está percebendo a recepção do livro? Alguém já te deu um feedback? Porque apesar do lançamento dele estar sendo presencial nessa semana, você já o apresentou ainda na pandemia, né? Virtualmente. Sim. Está sendo muito legal, porque quando a ideia do livro veio, e resumir a minha vida e colocar ele dentro do livro, para mim, eu não queria um livro acadêmico, e nem um livro de organização da ONU. Não, é um livro meu. É uma história minha, história da minha vida. Então eu queria escrever de um jeito que as pessoas, quando eles lerem, conseguem viajar, conseguem ter essa imaginação de onde que eles estão, imaginar o Líbano, imaginar os lugares. Então, o feedback que eu estou tendo está sendo muito, muito, muito positivo. Tem muitas pessoas que ficam muito emocionadas, muitas pessoas que aprendem uma coisa nova e que ajuda eles como autoajuda. Certo, Marra, eu imagino que alguns telespectadores estejam pensando por que ela escreveu um livro, o que ela está contando nesse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história de vida, né? Por que a sua história de vida merece tanto estar nesse livro? Eu acredito que cada pessoa tem uma história. E todas as histórias merecem estar no livro. No meu caso, foi um pedido, um sonho meu de ter a minha história dentro de um livro, porque eu sou uma dos milhões e milhões, que hoje é um número aproximado que a gente tem, são 10 milhões de apátridas no mundo inteiro. 99% das pessoas nunca ouviram falar da palavra apátrida, e nem sabem o que significa. Eu nasci e cresci como apátrida, que são as pessoas que não têm pátria, que não têm nacionalidade, não têm passaporte, não têm RG, não têm certidão de nascimento. Você não existe legalmente, mas por quê?
Isso, é isso que eu ia te perguntar. Por que que essas pessoas existem? Você nasceu em Beirute, né? Nasci em Beirute, certo? A nacionalidade em si, quando você nasce, você consegue a nacionalidade de 2 jeitos. O da terra onde você nasce, com o Brasil, com os Estados Unidos, não importa a situação dos seus pais. Você consegue a nacionalidade se você nasceu na terra, que é o Brasil. Sim. Então, qualquer um nascido aqui é brasileiro ou brasileira. Sim, sim. O segundo jeito é pelo sangue. Então, se você nasce na Europa, vamos dizer, Itália, você não é italiana. Se seus pais são italianos, você tem a nacionalidade italiana. Então, é pelo sangue que passa. O Líbano é a mesma coisa. Ainda hoje, existe no mundo 24 países onde a mulher não passa a nacionalidade para os filhos. Líbano e Síria são um deles. Eu nasci no Líbano de pais sírios. Minha mãe é síria, meu pai é sírio. Pela lógica, eu deveria ser síria. Sim. Para complicar as coisas só um pouco mais, minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é inaceitável. Então, quando eles se conheceram, mudaram da Síria para o Líbano, tiveram 3 filhos, minha irmã, eu e meu irmão. Os 3 não podiam ser nem libaneses e nem sírios. A gente nasceu como apátrida. Mas, voltando para a sua pergunta, esses milhões e milhões das pessoas, cada história é uma história, e cada motivo é um motivo. Tem muitas pessoas igual a mim, mas tem outros e outros motivos que uma pessoa poderia tornar apátrida ou poderia nascer apátrida. Por exemplo, a União Soviética. Todo mundo tinha o passaporte da União Soviética. De repente, não existe mais. Dividiram em países. Se você foi se registrar a tempo, você conseguiu a nova nacionalidade do novo país. Sim. Se não, você ficou com um passaporte que serve para nada, você virou apátrida. Meu Deus. E na prática, conta pra gente quais são as dificuldades que isso traz para as pessoas que estão conhecendo o termo pela primeira vez, para as pessoas que não fazem ideia do que é ser e viver como apátrida. Os desafios são no dia a dia. São coisas que você nem consegue nem imaginar, nem pensar. Que para os seres humanos normais, você toma como garantido. Eu tenho aqui o meu documento. Se eu vou entrar aqui, eu vou apresentar meu RG, eu entro no Correio Brasiliense. Sim. E se você não tem RG, como que você entraria? Como que você trabalharia? Como que você consegue estudar? Como você consegue andar na rua sem ser parado? Mas não só isso. Se você vai comprar um chip de telefone, qual que é a primeira pergunta? Qual que é o seu CPF? Seu CPF. Se você não tem. O que você vai apresentar? Ou se você vai entrar num boate para dançar ou para ir numa festa, como que você vai entrar? Então, os desafios eram muito grandes. Não são de, eu quero viajar. Tudo bem, não é todo mundo que tem condição de viajar. Não é só as coisas de privilégio que a gente consegue ser, que você não consegue como apátrida. São as coisas básicas. Sua saúde. Como que você vai entrar no hospital se você não tem documento? Então, foram todos esses desafios que, com o tempo, todas as pessoas apátridas enfrentam. Em certo momento, você não consegue casar, você não consegue dirigir carro, você não consegue... Tudo. Tudo que você pensa, que você precisa apresentar um documento em certo momento, pensa que essa pessoa apátrida não tem como. É como se não existisse. Não existisse. E como é que as pessoas sobrevivem? Como é que você sobrevivia vivendo numa situação como essa? Nas sombras. Nas sombras. O jeito mais fácil que eu falaria é pedindo favores. E o segundo, tentando pegar o documento de seu amigo, sua amiga, alguém da família, alguém outro que tem. Então, assim que a sobrevivência você consegue achar e dar um jeitinhos para você conseguir sobreviver. Tem vezes que você não consegue. Então, infelizmente, a gente tem muitos casos de suicídio das pessoas que não conseguem mais aguentar, que falam, não, mas eu quero pertencer, eu quero existir. Aí sai a notícia que a pessoa tirou a vida. Tem outros casos que eles vivem a vida inteira assim, que falam, não tem como fazer nada. Aí morrem também como apátrida. Então, você tem mais... As pessoas vivem na sombra. Você sempre tem que tomar cuidado a não, ultrapassar ali nada. Se você vê polícia ali, tem um blitz aí, você tem que correr para o outro lado. Você nem tem nem arma, nem droga, você tem nada. Mas você não ia conseguir se identificar. Como que você vai identificar? Como que você vai convencer eles que você não está fazendo nada errado? Além da sua existência que é errada. E um pouco dessa história você conta no livro. Um pouco. A gente tentou resumir
O máximo que a gente consegue dentro do livro são 272 páginas. A gente tentou. E aí, Mar, eu queria entender, você já explicou, né, que nasceu no Líbano como apátrida, e como que você chegou até aqui ao Brasil? Como é que foi essa transição? Eu cheguei do avião. Boa. Não estava preparado. Não tava. Mas é porque, por exemplo, se você estava lá como apátrida, eu imagino que deva ter sido difícil, né? Até embarcar, chegar no aeroporto, passar pelo passaporte. Como é que você passou por esse processo? Sim, eu não tinha passaporte, né? Então, não tinha como. Para mim, como criança, enquanto criança, eu não via nenhum problema. Porque o problema não era minha, era dos meus pais. Então, eles conseguiram me colocar dentro de uma escola pedindo favor, eu consegui começar a estudar. Eu tinha o mesmo uniforme, mesmo estudo, igual todos os meus outros colegas. Então, eu não sentia que eu era discriminada, eu tenho alguma coisa errada. Só quando eu era adolescente, que é lá que começou. Eu jogava basquete. Fui recrutada para jogar com um time profissional. Aí, meus pais falaram, você não pode jogar. Eu era escoteira. Meu equipe todo foram viajar para um país, eu não consegui viajar. Foi ali quando começou a levantar esses questionamentos com a adolescência. Eu falei, tá, mas por quê? Por quê? Por quê? Você consegue estudar. Comecei a estudar a lei do Líbano, comecei a ler a lei da Síria, comecei a ver outras alternativas. Comecei a ir nas alternativas que... Será que um partido político consegue me ajudar? Será que um partido religioso consegue me ajudar? Será que é isso e isso? Você gasta dinheiro, gasta energia, conversa com muitas pessoas e, infelizmente, as respostas todas foram não. Eu não tinha... Eu sou de uma família muito simples. Nós vivemos em Beirute, dentro de um apartamento de um quarto. Então, 5 vivíamos lá. Minha mãe era dona de casa. E meu pai tem um caminhonete que ele trabalha com mudanças. Então, um dia tem trabalho, outro dia não tem trabalho. Mas a gente vivia feliz. Aí, quando os questionamentos começaram, era uma frustração dentro da casa. Porque, realmente, meu pai e minha mãe também tentaram, conseguiram nada para fazer. O único jeito que eu tinha era a internet. Onde eu não precisava apresentar meus documentos, eu tinha recursos para pesquisa. Eu comecei a pesquisar as embaixadas que existiam no Líbano. Abriram a lista, eu começava a mandar um e-mail. Mandei e-mail para todas as embaixadas do mundo inteiro. Por 10 anos. O único país, em 2014, que me acolheu foi o Brasil. Sim. Não porque era apátrida, mas porque eles estavam acolhendo... conflito. Por causa da guerra da Síria, os refugiados sírios. Certo. Eles me deram um documento de viagem, que é o laissez-passer. Parece um passaporte, que funciona como passaporte, mas um documento de viagem válido só por uma viagem só. Por conta da circunstância especial do conflito. Sim. Eu vim parar no Brasil, em 2014. 2014. E aí... Perdão, Adriana, você quer perguntar? Não, eu queria saber, e seus pais? Eles continuam lá? Hoje ou na época, em 2014? Hoje. Hoje, meu pai está no Líbano e minha mãe está em Portugal. Hoje. Se separaram depois de um episódio que a gente viveu dentro da família. Que depois de 1 ano que a gente chegou no Brasil, 1 ano e meio... era eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão sofreu uma tentativa de assalto em Belo Horizonte e faleceu. Aí fui ali, que Romeu e Juliette não deram mais conta e se separaram. Caramba, na ocasião, então, em 2014, vieram você e seus irmãos? Sim. Que a gente precisava de alguém dar suporte pra gente. Que eu vim aqui, eu falava 4 línguas, mas eu não falava português. Eu tinha mestrado, conseguia mestrado, tinha estudado sistema de informação, mas eu não conseguia uma oportunidade de trabalho. E meus pais, como eles têm nacionalidade, têm passaporte sírio, têm tudo, meu pai trabalhava de lá e mandava dinheiro do Líbano para cá para nos sustentar. E a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com meu irmão, panfletando nas ruas. Sim. Você não precisa da língua, você consegue trabalhar. Também não precisa do registro? Precisa. Mas e como você fez sem o... Na minha chegada no Brasil, quando eu cheguei, eu pedi refúgio.
Então eu virei refugiada. Sim, entendi. Então eu tinha todos os documentos básicos, CPF, carteira de trabalho. Eu tinha o pedido de refúgio. Então eu não tinha... Quando eu cheguei, eu achava que o Brasil tá lá preparado. Eles me falaram para vir, então tem alguns anos vou viver aqui, vou conseguir nacionalidade. 10 anos, 20 anos, 50, sei lá. Vou viver alguns anos, vou conseguir nacionalidade. Na minha chegada, descobri... Eu cheguei em setembro, desculpa. Em setembro, quando cheguei, foi a primeira pergunta, né? E aí, quando que eu vou conseguir nacionalidade? E a resposta foi, nas legislações brasileiras, não tinha nem a definição de palavra apátrida. E como não tem a definição, não tem mecanismo para resolver isso. Sim. Então, eu vivendo aqui, eu nunca vou virar brasileira. Porque naturalização, eles pedem seus outros documentos. Sua outra... Né? Qual sua origem. Sim. Então, em novembro, o Acnur, Alto Comissário das Nações Unidas, lançaram uma campanha que chama I Belong, Eu Pertenço. Nessa campanha, eles falaram, no mundo existe 10 milhões de apátridas, vamos acabar com a apatridia até 2024, que é o ano que vem. Então, essa foi a minha esperança. Eu mandei um e-mail, eles responderam. Eu comecei esse trabalho voluntário com a ONU, de falar sobre a minha história, de levantar esse assunto com governos. Comecei a viajar para cá, para lá, mesmo sendo apátrida, para as pessoas entenderem a importância de ter nacionalidade. É um número muito grande, né? 10 milhões. Infelizmente. Bom, mas, Marra, você conseguiu a cidadania brasileira antes de 2024, mais especificamente na aprovação da Lei 13.445, em 2017, que fala, essa é a lei da imigração, caros ouvintes, e você conseguiu, né, uma conjuntura legislativa para incluir um capítulo dentro dessa lei falando sobre os apátridas, que no caso era a sua situação. Conta pra gente um pouco como que foi a articulação dessa lei e principalmente sobre os resultados dela. Foi muito legal, porque eu nunca imaginava aquela menina ali de Beirute lá, que ela não tinha nem documento, nem tinha nem como entrar num boate. Nem tinha como entrar em lugar nenhum. Consegui ter esse apoio aqui. Eu falo que o meu apoio foi a ONU, foi o Ministério da Justiça, foi Itamaraty. Cada vez que alguém me dava palco, apoio foram os jornalistas. Cada vez que eles me entrevistaram, eu falava da minha história, chegava para mais gente, para mais pessoas, entender a importância de apatridia e por que a gente precisa dessa lei. Foi uma pequena contribuição a minha, com a boa vontade dos outros todos. Conjunto, a gente conseguiu ter um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Então, primeiro eles têm a definição da palavra apátrida, depois tem o reconhecimento de uma pessoa apátrida. Então, não é cada um que vem aqui, essa apátrida aí, me dá nacionalidade. Não é bem assim. Tem pessoas capacitadas que trabalham no Ministério da Justiça, que estudam caso por caso, estudaram o meu caso também. Eu fui reconhecida como apátrida. O que significa? Me deram um documento que fala você é apátrida. Para mim era meio óbvio, mas era importante no processo. Sim. E depois consegui me naturalizar como brasileira. Então teve a cerimônia de naturalização. Eu fui a primeira, eu e a minha irmã, as primeiras na história do Brasil a ter a nacionalidade brasileira pela lei como apátridas. Depois da gente hoje, eu não tenho os números exatos aqui, teve muitas pessoas, muitas falando, gente, são apátridas, olhando o Brasil, são 20 pessoas mais ou menos, que foram reconhecidos como apátridas depois da minha história. E tem alguns que já foram naturalizados também depois de mim, e tem outros que estão no processo de naturalização. Depois que a lei foi aprovada no Brasil, eu comecei a viajar, levando a lei do Brasil com as boas práticas, com o exemplo aqui, e tentar aplicar ele em outros países. Sim. Foi muito bom na Argentina, a gente conseguiu mudar algumas coisas em outros países, o impacto foi muito grande e muito bem recebido. Em março eu estive em Portugal, fiz uma palestra na Assembleia de Portugal. Foi muito legal que o segundo dia depois da minha palestra lançaram uma nota, um partido lançou uma nota falando, baseado na palestra que a Marra Mamo deu, a gente está querendo que Portugal também tenha as leis sobre a apatridia. Ah, que bacana. Então o impacto está sendo muito forte e muito legal. O Brasil hoje virou exemplo para o mundo inteiro.
de como isso é possível. Sim, com certeza. Eu queria te perguntar, você quer perguntar? Não, pode. Você me corta, porque senão eu vou falando aqui. Pode deixar. É porque jornalista tem um problema, né? A gente fala e... Sim, é verdade, mas você me Não. corta qualquer coisa. Mar, eu queria aproveitar essa situação que a gente está falando dos outros países para comentar sobre uma verdadeira crise migratória que o mundo vive hoje, né? Porque a gente aqui no Brasil talvez não tenha tanta noção, mas mundo afora a imigração funciona em massa. Não são especificamente casos de apátridas, como foi o seu caso. Mas eu acho que é uma situação que merece atenção e eu queria perguntar para você, que viveu parte dessa situação de migrar de um país para outro, como que você vê essa crise de imigração mundo afora? Na sua cabeça, existe algum caminho que os países, que os governos, principalmente europeus, ali perto do Oriente Médio, podem seguir para tentar, não sei, receber melhor essas pessoas que tanto precisam? Eu acho que você falou não no Brasil, mas sim no Brasil. A gente tem uma onda de venezuelanos chegando refugiados. É verdade. Muito grande, muito triste. E no mundo inteiro, infelizmente, a gente está vivendo essa onda. Eu acho que os países, falta muito ainda. Com tanta gente, acaba virando assim, só trabalho, só números. Você está lá trabalhando dentro do governo, dentro, né, do Estado. Você vai lá estar trabalhando. Você chega num ponto que você esquece que são seres humanos. Você esquece que cada um deles que está chegando tem uma bagagem ali que ele está carregando. Tem uma história que está carregando. Eles deixaram tudo para trás. Não teve escolha. Não é uma escolha. Ah, você quer vir para cá ou não? Não foi uma escolha. O morrer, o tentar, que não querem, recomeço. Que não querem nada de ninguém, né? Ninguém está chegando num país para tomar emprego ou qualquer coisa, é sobreviver. É sobreviver. É sobreviver. Ninguém pega lugar de ninguém. Ninguém. Eu acho que cada um tem uma capacitação. Eu vejo, na minha opinião, as pessoas têm muito potencial. E eles contribuem muito bem se a gente estamos preparados a dar para eles todos os tools, todas as coisas que eles precisam, as ferramentas. Uhum. Se a gente dá as ferramentas na mão deles, se a gente vê todos os desafios, eu sempre falo que o mais importante é a gente ouvir. A gente colocar eles na mesa da conversa, da decisão. A gente tem que ouvir a voz deles, porque se a gente está tentando achar uma solução para eles, por que não são eles que vão dar a solução? Então, esse problema vai depender de cada país, porque cada país o apoio é diferente. Eu vejo, na minha opinião, o Brasil tem muitos desafios ainda, né? Muito desafios de mercado de trabalho é um deles, como você vai preparar as pessoas para entenderem que a diferença também é uma coisa boa, como que eles vão incluir de um jeito bem, como que a diversidade que vai estar no nosso país tem que ser importante, como que você... Esses são pequenos desafios, porque quando você olha para um refugiado, para um imigrante, você olha e fala, talvez eu possa dar um trabalho. Aí você dá o trabalho básico. Você não pergunta, qual que é o seu potencial? Qual que é o seu currículo? O que você sabe fazer? Então, no Brasil, quando você chega, eles te dão carteira de trabalho e te falam, vai lá, se integra. Na Europa, é um pouco diferente. Que eles te isolam. Eles te dão casa, te dão algum apoio, mas para eles acham que esse é um método que funciona. Então, cada país é um país. Eles te falam, a gente vai te dar aulas da língua, a gente vai te pagar, a gente vai tudo, até que você tá pronto e a gente te insere de novo no mercado ou na sociedade. Mas eles te isolam. Então, qual sistema que é o melhor? Eu não sei. Eu acho que tem que ter uma mistura dos dois. Não pode alguém chegar sem suporte nenhum também. E, ao mesmo tempo, você não pode dar tudo. Então, é uma coisa que ainda para ser estudada. Agora, a questão do que você viveu de ser uma apátrida, de ter vindo para o Brasil, só você e seus irmãos, você sendo mulher, como é que é a questão da mulher viver numa situação como essa e da mulher migrante? Porque dentro dos grupos de fragilidades, né, dos imigrantes, ainda tem as mulheres que são mais frágeis ainda, né, as crianças. Como é que você vê todo esse movimento e o que precisa ser feito?
Boa pergunta. Mas aqui no Brasil ou eles lá chegando no país de origem? De um modo geral, de viver de você ter tido essa vivência como apátrida, para você, mulher, é mais difícil do que um homem apátrida? No meu caso, no país onde eu esteve, que é o Líbano, como mulher era mais fácil. Porque os homens, o exército era obrigatório. Então, os homens, que no caso era meu irmão, quando ele chegou nos 18 anos, a primeira coisa que eles te perguntam, antes da sua nacionalidade, cadê seu documento do exército? Porque o exército era obrigatório. Então, para os homens era um pouco mais complicado. Para as mulheres, é difícil sim, mas era mais fácil do que os homens. Porque pra gente, eu tinha um namorado na época, eu queria casar, né? É normal, você chega num ponto, a gente namorou, tudo, e a gente queria casar. Uhum. A gente foi pra anunciar, né, que a gente tá querendo casar, tudo. Aí o padre na época falou, vocês não podem casar. Porque se vocês casem, os seus filhos vão viver a mesma coisa igual você. Porque ela não existe o conceito de pai solo, mãe solo, não existe. Então eu falei, não, peraí, quê? Como assim? Eu vou dar todo o sofrimento que eu tô vivendo, passar para os meus filhos? Então a questão da mulher é mais, eu teve o privilégio que a minha mãe me apoiava muito, eu e a minha irmã, em estudo e na educação. Tem outras mulheres que para eles, infelizmente, aqui é pior do que os homens, porque a família deles vê eles só como source de reprodução. Então, assim que a patria aumenta lá. Que você não tem documento, tudo bem, vai lá, você vai casar, vai ter filho, você não pode estudar, você não pode fazer nada, o seu trabalho é ficar em casa. Porque você não pode sair. Porque você não pode fazer isso. Ela apanha, ela sofre, ela não pode abrir a boca, ela não pode fazer nada. Então, aqui sim, é mais difícil. Aí quando você dá a opção de sair de lá, a pessoa já está fragilizada. A mulher não sabe o que ela vai fazer. Ela não sabe se virar, ela não sabe, sempre fui aquele apoio dela é o homem. No meu caso também. Quando a gente estava no Líbano, quando a oportunidade, que eu falo oportunidade, né, do Brasil surgiu, meu pai falou, de jeito nenhum. Sua irmã e vocês não vão ser seu irmão. Porque ele era o homem. O homem que tem que ir, porque é ele que vai sustentar. Então, é difícil, é bem mais complicado, porque... Mas no meu caso era um pouco diferente, né? Porque eu teve o apoio da minha mãe, eu teve o apoio dos meus amigos, eu era mais rebelde. Então, eu apanhava, mas pra mim, era tudo bem. Eu sabia o que eu queria na cabeça. Mas eu queria te perguntar, apesar de hoje em dia você não morar no Brasil, né? Você mora em Paris, na França, mas você tem a nacionalidade brasileira, tá vestindo aí a nossa bandeira. E eu queria te perguntar qual é a relação que você tem com o Brasil? Enfim, foi o país que de certa forma te acolheu, né? Qual é a relação que você tem de amor com o Brasil? Como é que funciona isso na sua cabeça? Você falou a palavra-chave, é amor. Só para deixar claro aqui, né, também, que as pessoas vão começar a se perguntar, como assim, ela está em Paris? O que ela está fazendo em Paris? Como que é? Eu me apaixonei igual qualquer um. Graças a Deus não casei no Líbano, porque eu achei... Eu nunca tinha sentido esse paixão na minha vida. Eu senti em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí o amor da minha vida, trabalhei na Fiat. Na Fiat é a empresa de carro? Na Fiat, empresa de carro. E ela, como ela trabalha na Fiat, ela teve a oportunidade de mudar para os Estados Unidos. Então a gente mudou para os Estados Unidos no trabalho dela. Eu tenho a minha empresa, eu trabalho hoje como palestrante global. Então, palestrante motivacional dentro das empresas. Cada empresa, dependendo das demandas deles, eu vou e compartilho a minha história e adapto a palestra de 1 hora, dependendo do que é a demanda. Então, para mim, posso viajar onde eu quero. Eu posso ir onde eu quero. A empresa está baseada no Brasil, eu viajo. A carreira dela pediu para a gente mudar para os Estados Unidos. A gente mudou. E faz 10 meses que também, pela carreira dela, a gente precisou mudar
para Paris, por isso que eu tô em Paris. Mas eu viajo muito, eu vou, eu volto, eu faço palestras. Então, a minha vida é mais... Eu fiz o livro vai virar filme ano que vem, se Deus quiser. Olha que chique, Adriana. Conta mais pra gente sobre isso. O diretor é o Bruno Barreto. O filme vai sair, se Deus quiser, no segundo semestre do ano. A gente já tá com o contrato fechado, tá com o script, a gente agora vai começar a gravação em maio. Essa é a previsão, mas o que acontece, o que muda, a gente não sabe. Sim. Uhum. Mas eu tô muito, muito, muito animada. Traduzi meu livro para inglês. Tá agora nas fases finais pra gente publicar também. Então, os projetos estão andando, tá sendo bem legal. Mas por isso que eu tô em Paris. E no filme, você participa do filme, tem seus depoimentos ou vai ser uma atriz que vai te interpretar? Então, o Bruno me perguntou, o que você quer com esse filme? Eu falei, eu quero ganhar o Oscar. Então, a Bela, minha esposa, ela olhou pra mim e falou, então você não vai atuar. O filme é um filme ficção, baseado em fatos reais. Eu sou diretora executiva do filme, então eu estou muito ativa participando. Ele mesmo falou que eu não consigo fazer esse filme sem você. O filme é seu. Eu preciso do seu olhar. Eu preciso que você aqui perto de mim. Então, não vou ser eu. Bom, mas você está envolvida no projeto, tá mais do que convidada, né, Adriana, para quando o filme estrear, vir mostrar um pouco mais pra gente. Obrigada. Eu queria te perguntar, Mar, você tem mais alguma pergunta? Eu queria saber do seguinte, você falou que você veio para o Brasil, você foi para Belo Horizonte, depois foi para os Estados Unidos, foi para Paris e você viaja muito a trabalho. Como é que é esse sentimento para uma pessoa que anos atrás não tinha liberdade alguma, nem sequer existia? Cidadão do mundo. Hoje eu me sinto assim, que eu sou livre, que eu sou um passarinho, que eu posso voar onde que eu quero, sabendo que eu sou protegida. Sabendo que se acontece alguma coisa, eu posso lá bater na embaixada do Brasil. Eu tenho que me protege, eu tenho que me acolhe, eu tenho um país onde eu chamo meu, eu posso voltar, eu me sinto muito segura e muito protegida. Você já voltou ao Líbano alguma vez, depois que veio para cá? Já, meu pai mora no Líbano, eu já fui, estava com passagem comprada agora também, infelizmente não vou, com a situação complicada que está acontecendo aí. No Oriente Médio, né? No Oriente Médio, mas já voltei em 2019, eu tento ajudar ao máximo lá. Para mim, o Líbano é meu país também. A gente fala que você nasce de mãe, mas você escolhe seu parceiro, a sua parceira. Uhum. Então, a minha mãe é o Líbano, mas a parceira da vida que eu escolhi é o Brasil. Então, eu tenho carinho muito grande pro Líbano. Eu nasci e cresci lá. Eu tenho meus amigos, tenho meu pai que mora lá, tenho todas as minhas memórias da infância, tenho todo esse... Não sei cozinhar, tá? Mas gosto de comer. Eu sou do seu time também. Lá em casa quem cozinha é meu marido. Bom, Mar, a gente está com o nosso tempinho curto, mas eu queria te fazer uma outra perguntinha. Que você me falasse um pouco o que você espera aí. Não sei, que aconteça talvez uma esperança de que os países, outros governos, como fez o Brasil, olhassem para os milhares de apátridas que ainda existem. Qual a importância dos governos olhar para essa parcela da população? Eu acho que o trabalho aqui é muito grande. A importância é o olhar humano, que as pessoas têm que olhar como seres humanos e não com números e problemas. Eu tenho esperança muito grande. No meu caso, quando eu consegui a nacionalidade, para mim foi um sonho, claro, da vida inteira, mas eu não realizei ele inteiro. Eu realizei só 2/3 desse sonho, porque meu irmão não conseguiu a nacionalidade. Ele faleceu como apátrida. Então, para mim, virou a missão da minha vida. Para mim, onde que eu vou nos governos? Hoje eu estou na Semana de Inovação da ENAP. Eu estou fazendo um encerramento do evento com pessoas que trabalham no poder público, né? Servidores públicos. Então, são de governo.
E a gente é muito importante falar com eles e falar sobre a história, porque eles que estão lá, mexendo lá atrás do computador, mexendo com a vida e com a esperança e com todo esse sonho que as pessoas têm. Eu tenho esperança. Eu acho que não vai ser 2024, o ano que vem, mas eu acho que a gente tem como mudar. Tem como achar as pessoas. É um trabalho de advocacy, um trabalho de falar sobre, é um trabalho de acolher as pessoas um por um para juntar para o seu time, fazer uma conexão, fazer um networking maior. Não é um trabalho fácil, mas eu acho que os governos precisam ver a urgência das pessoas que estão vivendo na sombra. Se eles não estão incomodando, não porque eles não existem. Eles existem, eles pertencem, essas pessoas têm muito poder de contribuição. Perfeito. É isso. É isso. Muito obrigado, caros ouvintes, por ter nos acompanhado nessa entrevista, nesse bate-papo. É emocionante conhecer a sua história, Marra. Eu te desejo todo o sucesso desse mundo. Dá um orgulho, né, Adriana, do Brasil, desse pioneirismo do Brasil com relação aos apátridas, com certeza. E, bom, espero que você tenha muito sucesso no seu filme. Volte aqui quando ganhar o Nobel também. A gente já está antecipando. Eu queria muito agradecer também a presença da Adriana. Obrigado, Adriana, por Ronaire. Compartilhar a bancada Obrigada comigo. a vocês que estão nos acompanhando. Obrigada, Marra. Sim, obrigada. E um agradecimento especial ao Caetano, nosso produtor que está ali. Vocês não estão vendo ele, mas ele está ali organizando tudo, fazendo esse trabalho de bastidor. Muito obrigado, Caetano. E Marra, muito obrigado novamente. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Muito obrigada, adorei. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.